Vamos dar início à meditação da Palavra de Deus, falando sobre impedir. É uma das lógicas do inimigo impedir o ser humano crescer e se desenvolver no reino de Deus. O inimigo, ele trabalha no sentido literal e no sentido espiritual oculto por detrás dos bastidores, fingindo com sutileza, de forma sutil, para enganar o homem e a mulher com os falsos ensinamentos. Esta é uma das armas que tem sido muito utilizada. E uma das coisas que o inimigo sabe, que se ele conseguir fazer isso com o homem e com a mulher, ele embaraça, se chama deixar ele misturado. Não é uma lógica que diz aí no mundo aí, nós estamos misturados? É deixar todo mundo no mesmo sentido. É por isso que o homem e a mulher de Deus é perseguido neste mundo, porque firmeza com Deus é eu tomar a minha decisão para não aceitar a lógica do mundo e do adversário. A palavra de Deus ela é pura, mais doce do que o mel e verdadeira. Só pode ser verdadeira ou verdadeiro se tiver na palavra o cristão, em Cristo Jesus. E para isso daí o cristão ele tem que lutar. Se o inimigo ele usa de estratégica, ele usa meio estratégico para enganar o homem, enganar a mulher, Deus usa meio estratégico também no sentido positivo para livrar o homem e a mulher das estratégias do inimigo. É por isso que é uma das intenções do inimigo não deixar o homem e a mulher aprender a verdadeira revelação, porque a revelação de Deus ela é pura, é perfeita, porque saiu do próprio Deus. É mesmo aquilo que a Bíblia afirma e diz que quando o Espírito de vida que foi soprado no homem, naquela estalta de barro, lá no primeiro Adão, diz que o Espírito de vida saiu de Deus. Deus soprou naquela estalta de barro e ele passou a ser alma vivente. Ele saiu puro. Saiu puro. Quando você nasce, quando a gente nasce, falando fisicamente, você nasce uma criança, você nasce com a sua mente pura. Quando você alcança uma fase na vida que vai se contaminando com as coisas deste mundo por causa do conhecimento do bem e do mal que veio lá de Adão. Então daí o inimigo começa a enrolar o homem, começa a enrolar a mulher, de forma que ele chega até matá-la espiritualmente e fisicamente. Mas quando o homem e a mulher busca a Deus, que Deus abre os olhos da audição espiritual, aí ele vai ter discernimento. Foi o que Deus disse a Jonas quando ele ficou frustrado porque a mensagem era dentro de 8 dias, Nínive seria submetida a um juízo. E Deus sabia que eles iam se arrepender. E ele teve aquela decaída porque não se cumpriu aquela palavra. E tem pregador, tem gente assim, no nosso meio, que se Deus mandar ele pregar uma mensagem, se Deus der uma revelação e não se cumprir, ele fica frustrado. Deixa de ser menino, rapaz. Ou tu é outro Jonas? Queira que Deus faça conforme a sua vontade. Deus se utiliza de várias formas para
restaurar o homem, não matá-lo. Quando Deus vem abrir a sepultura, quando Deus vem julgar uma pessoa, é porque a pessoa já abusou demais. Então Deus sabia que o povo de Nínive, ao ouvir aquela mensagem de juízo pregada por Jonas, eles iam se arrepender de fato, como o homem, o governador, o rei daquela cidade, decretou que nem os animais, nada se fizesse, até os animais enjoaram, até os animais tiveram que submeter aquela ordem de esvaziar em si mesmo por causa da mensagem que foi pregada. E aí Deus disse assim: não teria eu de misericórdia de um povo que não sabe discernir entre o bem e o mal, Jonas? Um povo que não tem discernimento. Então, o homem que não tem discernimento, a mulher que não tem discernimento, isso falando espiritualmente, é fácil de ser impedido. Porque o discernimento é uma capacidade de você saber claramente se a mensagem, se a pregação é espiritual, se vem de Deus, se não vem de Deus, e nem só isso e outras coisas. Com quem você deve andar, com quem você não deve andar, com quem você deve falar, com quem você não deve falar, no trabalho, em casa. Aí o discernimento leva você a tomar uma decisão na sua vida, literalmente na sua vida espiritual, sentimental, emocional, conjugal, física, material, e vai por aí por diante. Você tem uma capacidade, que foi o que aconteceu com Daniel. Daniel olhou e viu aqueles manjares. Bem, humanamente, tudo não tem problema, era bom de se comer. Porque o que Satanás coloca para enganar, a isca que Satanás coloca, aparentemente você não vê defeito. Você não vê defeito aparentemente. Agora, quando você olha pelos olhos espirituais das Escrituras, aí você vê a mesma coisa de você olhar para uma pessoa bem vestida, aparentemente formosa, como o próprio profeta Samuel, que olhou para um dos filhos de Jessé e disse: certamente foi esse que Deus me mandou separar como rei, me mandou ungir, porque ele olhou para a aparência e para a formosura. Mas instantaneamente ele ouviu Deus brandar com ele e dizer: Samuel, Samuel, eu não olho para a formosura, para a aparência. Eu não olho como homem, Samuel, como você. Tem muito Samuel desse jeito no nosso meio. Mas eu olho sim para o coração do homem, Samuel. E quando Deus está falando aí do coração, a Bíblia, várias passagens da Bíblia fala do coração, deixa eu lhe dizer, não é o coração de carne. Como muitas mensagens naturais, sem revelação da Bíblia, diz que Deus só quer o coração. Vai buscar Jesus na palavra, rapaz. Vai gemer nos pés de Jesus para ele te fazer entender os mistérios dele. Deus está falando de atitude, porque o coração está ligado com a mente. Atitude. Atitude. Samuel, eu olho sim para a atitude do homem, para a atitude da mulher. Eu não olho pela aparência nem pela formosura. Foi a mesma coisa de Daniel. Daniel olhou para aqueles alimentos e ele disse: aparentemente agrada, humanamente falando, mas espiritualmente não tem nada a ver com a comida que Deus nos dá. Não. E a Bíblia diz: e ele aceitou no seu coração a não se contaminar. Isso em outras palavras, ele tomou uma decisão de não comer. E foi firme. Porque firmeza é essa? Eu decidi por Deus, não vou comer. Glória a Deus, aleluia, Jesus querido. Até a próxima, se Jesus assim